Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Matemática BQK. Aqui a gente aborda temas sobre matemática relacionada ao ensino médio. Eu me chamo Bruno, fico à disposição de vocês aí nos comentários. Podem comentar dúvidas ou sugestões de vídeos, sugestões para melhorar os vídeos até. Eu vou responder você de volta, vou comentar de volta, prometo. E hoje, como vocês já sabem, né, tá aqui na descrição, a gente vai falar sobre conjuntos numéricos. Um assunto muito importante, um dos pilares do universo da matemática, porém um assunto muito básico também. E por ser um assunto muito básico, o pessoal acaba negligenciando um pouco ele e acaba se confundindo em questão de termos e errando questões bobas e simples em provas. Então muita atenção nesse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos nessa. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá pessoal, como a gente já introduziu aí, hoje a gente vai falar sobre conjuntos numéricos, um assunto muito simples e que não tem muita coisa para se falar também. Vamos começar aqui pela simples definição, né, que a gente começa sempre pela definição. Conjuntos numéricos. O que seria um conjunto numérico? É uma coleção de números com características semelhantes. Ou seja, é um agrupamento de números com certa característica, com determinada característica. Essas características vão determinar o tipo de conjunto numérico que esse conjunto é. E os conjuntos numéricos é um tema abordado na matéria teoria dos números. É um tema estudado nessa área aqui, ó, na área da teoria dos números. Para quem deseja fazer a faculdade de matemática, aí é uma matéria muito interessante, bem complicadinha também até, mas muito interessante, nada que um pouco de estudo não resolva. O primeiro conjuntos numéricos que veremos aqui são o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é do ser humano contar. Ou seja, essa necessidade de contar não usa os números negativos. A gente queria, antigamente, contar coisas naturais. Tem por exemplo, um punhado de pedras aqui. Por exemplo, a gente quer contar quantas pedras tem nesse punhado. A gente ia lá e contava. 0 pedra, 1 pedra, 2 pedras, 3 pedras. E assim surgiu os números naturais. Ele é representado por essa letra N aqui, ó, maiúscula. E os números que contém eles são os seguintes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Ele vai aqui até o infinito, gente. Uma coisa importante a se notar é que os conjuntos eles possuem subconjuntos. Eles podem possuir subconjuntos. Quais seriam os subconjuntos dos números naturais? Seria apenas o natural não nulo. Não nulo é representado por esse asterístico aqui, ó, como se fosse elevado a asterístico os números naturais. É simples assim e não tem muita coisa para se falar sobre os números naturais. Passando para o próximo então, que são os números inteiros. Os números inteiros surgiram da necessidade do ser humano realizar continhas simples, de soma e subtração. E a partir de conta de subtração, vem os números negativos, né? Então, o conjunto dos números inteiros passa a ser uma ampliação do conjunto dos números naturais. Os naturais não são 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Os inteiros vão ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Sendo ele infinito tanto para a esquerda aqui, ó, tanto negativamente quanto para a direita positivamente. Então estão inclusos aqui o mais 1 milhão, o menos 1 milhão. Os números maiores aí, tudo que são inteiros, que são não quebrados, né? Estão tudo aqui dentro. Eles são representados por essa letra Z, né, como a gente já comentou, e o subconjunto deles são os seguintes. Podemos ter o Z não nulo também, né, como a gente tem o não nulo nos naturais, temos aqui também. Podemos ter os inteiros positivos, que excluiriam os conjuntos, os números negativos. Ficaremos com os números naturais aqui, né, bem simples de entender. Os positivos não nulos, os inteiros, vou colocar assim aqui para não me atrapalhar, os inteiros negativos, os inteiros negativos não nulos, e assim vai, gente. São esses subconjuntos dos números inteiros que a gente pode definir.
Aqui não é tão fácil de decorar a letrinha, né? Que é uma coisa importante para se decorar. É por incrível que pareça, porque nas questões eles pedem tipo, a função onde x está dentro dos inteiros. Então você tem que lembrar, tem que saber quais são os inteiros. Daí está a função na qual o x está no conjunto z. Então você tem que lembrar que o z é dos inteiros. Uma forma de decorar isso, eu utilizei essa pelo menos, eu falava que eram os inteiros. Os inteiros, conjunto dos números inteiros, com z no início aí. Daí ficava facinho para me decorar e eu não esqueci, né? É isso que eu falei na introdução que acaba pegando muita gente, que as pessoas acabam confundindo os inteiros com os racionais, ou com os reais, que a gente vai ver depois também. E assim acabam errando questões. Continuando aqui, pessoal, vamos lá. Conjunto dos números racionais. Muito simples de entender também. Os números racionais surgiram da necessidade de dividir quantidades. Ou seja, são números que podem ser escritos na forma de fração. Na forma de fração. Então, se o número pode ser escrito na forma de fração, ele vai ser um número racional. Ele é representado pelo o Qzão aqui, ó. Esse aqui é um Q, viu, pessoal? Se está difícil de ver aí. Minha letra é meio feinha, mas é um Q. Ele é representado da seguinte forma. Dessa expressão maluca aqui, ó. Como é que se lê isso, professor? Se lê da seguinte forma. X pertence a Q, tal que x é igual a sobre b, sendo que a pertence aos inteiros, a z, e b pertence aos naturais não nulos. Ou seja, até coloquei essa setinha aqui para explicar que esse natural asterístico aqui são não nulos, mas como a gente já explicou antes, a gente pode até encerrar isso até aqui, ó. Ficaria aqui. Beleza, os números inteiros, os números racionais possuem quais números dentro da sua estrutura? Os números inteiros, os decimais finitos e as dízimas periódicas. Ou seja, gente, os números racionais, todo número inteiro é racional. Todo número natural é racional, porque pode ser dividido, pode ser escrito em forma de fração, através da divisão de dois números. Então, se tiver na dúvida para saber quais são os números que vão estar dentro dessa estrutura aqui, são esses, números inteiros, os decimais finitos, ou seja, que tem fim, e as dízimas periódicas, tem que ser periódica, hein? Continuando, vamos falar dos números irracionais agora? Vamos lá. Os números irracionais são números que não pertencem aos números racionais. É simples, né? Se pergunta para você o que é uma coisa irracional. É uma coisa que não age racionalmente. Então, os números irracionais seguem essa mesma lógica. Os números que não são racionais. E o conjunto dos números irracionais, ele é complementar aos racionais, ao conjunto dos números racionais, no universo dos reais. A gente vai explicar isso melhor quando a gente mostrar o diagrama posteriormente. Mas isso daqui está falando justamente sobre os diagramas dos conjuntos. Então a gente pode dizer com total certeza que os irracionais é complementar aos racionais no universo dos reais. Quais números estão dentro do conjunto dos números irracionais? Estão as dízimas infinitas e as raízes não exatas. Simples assim, pessoal. Aqui estão as dízimas finitas nos racionais, nos irracionais estão as infinitas. E as raízes não exatas, né? Portanto, lembre-se, os irracionais são os não racionais. Simples assim. Ele é representado pela letra I, que é tranquilo de decorar também, hein? Começa irracional, começa com I, representado pela letra I. E por fim, mas não menos importante, os números reais. Os números reais, pessoal. O conjunto dos números reais é formado por todos os conjuntos citados anteriormente, ou seja, ele é a união desses conjuntos aqui, ó. Os irracionais, com os racionais, com os inteiros, e com os naturais. A união de todos esses aqui, a soma de todos eles, são números reais. Basicamente, a gente pode simplificar isso, né, dizendo que ele é a união dos racionais com os irracionais, já que todo número racional é inteiro e é natural. E pertence ao conjunto dos números naturais também. Todo número inteiro é racional e todo natural é racional também. Então a gente pode simplificar dizendo sim que os números reais é a união dos números racionais com os irracionais.
ele é representado pela letra R, bem simples de lembrar também, né? Reais começa com R, então é representado pela letra R. E podemos dizer que ele é formado por essa estrutura aqui, ó, matematicamente falando, né? R é igual à união dos racionais com os irracionais. Beleza? Agora a gente vai mostrar o diagraminha aqui, muito importante nessa área de conjuntos numéricos. Esse diagraminha aqui, pessoal, é algo para você ter colado na sua parede aí, para você não se esquecer, que esse diagrama é muito cobrado em prova. Com ele você já mata muitas questões. Então, o que aqui está falando? Ó, primeiramente vamos ver começar de fora para dentro, né? De fora aqui, ó, esse daqui são números complexos, pessoal. Bem chatinho, a gente não entrou nessa aula aqui, porque senão ficaria muito extensa. E aqui dentro temos os números reais, os irracionais, os racionais, os inteiros e os naturais. O que quer dizer esse diagraminha aqui? Podemos excluir esse de fora aqui, ó, porque a gente não tratou dele hoje. Então vamos olhar só para essa imagem aqui de dentro, só para essa forma geométrica aí. Bom, o que quer dizer? Esse quadrado aqui, quase quadrado, né? Ele pertence aos números reais, ele representa os números reais. Está aqui, ó, o R dos reais representa eles. O R dos reais não é a união dos racionais com os irracionais? Está aqui, ó, irracionais com racionais. Porém, no entanto, os racionais, todo número que é inteiro é racional. Então, o número inteiro está aqui dentro dos números racionais. Porém, todo número inteiro é também natural. Aliás, todo número natural é também inteiro, né? Perdão, ao contrário. Então, está aqui, ó, os números naturais estão dentro dos números inteiros, que está dentro dos números racionais, que pertencem aos números reais, sendo que o irracionais pertencem também aos números reais, pessoal. Talvez ficou meio difícil com a minha fala aí, mas é só você pegar esse diagraminha aqui, colar na sua parede e analisar ele frequentemente, que você não vai esquecer disso. Todo número natural é inteiro, todo número inteiro é racional, todo número racional é real e todo número irracional é real também. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários aí, eu vou responder todos vocês. Posso até fazer um vídeo respondendo dúvidas, se forem muitas, né? E é isso, peço que curtem o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.